Salve, salve galera, você que é fã de esporte no Brasil e no mundo, eu sou o Lucas Costa, estamos começando agora o pós-jogo de Fluminense e Chelsea, semifinal do Mundial de Clubes, aqui no Planeta Esporte. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lucas Costa, você está aqui no Planeta Esporte, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e clica no sininho para ativar as notificações. Hoje tivemos primeiro jogo da semifinal do Mundial de Clubes, Fluminense e Chelsea, o Fluminense o brasileiro que chegou mais longe aí nesse Mundial, só que perdeu diante dos Blues, campeões da Europa 2 vezes, campeão atual da Conference League. O Chelsea, que já tinha eliminado o Palmeiras na fase anterior, vencido por 2-1, venceu o Fluminense por 2-0 com lei do ex em dose dupla. 2 gols do João Pedro que foi revelado pela base do Fluminense, cria de Xerém. Foi negociado com o Watford, depois do Watford ele passou pelo Brighton e agora foi comprado pelo Chelsea, né, jogador que já até figurou na seleção brasileira, o João Pedro, que marcou aí os 2 gols, inclusive, os 2 golaços, né, pra falar a verdade. O João Pedro fazendo valer a lei do ex aí no Mundial de Clubes. O Chelsea está na final e aguarda por PSG ou Real Madrid. Semifinal que coloca frente a frente o atual campeão da Champions League contra o maior vencedor da história da Champions League. Então, o PSG tem uma Champions League e o Real Madrid tem 15, é o maior campeão. Nas semifinais, nas quartas de final, o Mbappé, inclusive, marcou um golaço contra o Borussia Dortmund, naquele jogaço contra o Borussia Dortmund, e agora vai enfrentar o seu ex-time, mais chance de lei do ex aí no Mundial de Clubes, agora com Paris Saint-Germain e Real Madrid. A gente já teve esses 2 gols do João Pedro, uma amostra do que vem na outra semifinal, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, o jogo também no MetLife Stadium em Nova Jersey. E dando uma repassada no desempenho dos brasileiros no Mundial de Clubes, lembrando que todos passaram pela primeira fase, a gente vai começar por quem chegou mais longe, que foi o Fluminense. Na fase de grupos, o Fluminense pegou Borussia Dortmund da Alemanha, Mamelodi Sundowns da África do Sul e Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. Começou empatando com Borussia 0-0, venceu o Ulsan no segundo jogo e aí empatou outro 0-0 com o Mamelodi, time da África do Sul. Nas oitavas de final, o Flu venceu a Inter de Milão, a poderosa Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, por 2-0. Né? O Fluminense venceu por 2-0 a Inter, que tomou de 5 do Paris Saint-Germain na final da Champions. Nas quartas de final, jogo difícil, delicado contra o Al Hilal da Arábia Saudita, né? O time com maior poderio financeiro fora da Europa, o Al Hilal. Fluminense saiu na frente, tomou o gol de empate do Marcos Leonardo, brasileiro ex-Santos. Marcos Leonardo fez o gol do Al Hilal e aí o Fluminense buscou o segundo gol, o gol da classificação para as semifinais, onde perdeu hoje para o Chelsea. 2 gols do João Pedro, lei do ex, sempre tão cruel no futebol. O Botafogo, campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores, pegou o grupo da morte com Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, Atlético de Madrid, um adversário sempre difícil, e o Seattle Sounders dos Estados Unidos, que foi campeão da Conca Champions algumas temporadas. Botafogo, como já era de se esperar, venceu o Seattle, surpreendeu o mundo ao vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, gol do Igor Jesus lá no Rose Bowl, o estádio onde o Brasil foi tetracampeão no mundo em 94, e aí depois o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid e passou em segundo lugar do seu grupo, atrás apenas do PSG. Nas oitavas pegou o Palmeiras, duelo brasileiro, o Verdão, time do Abel Ferreira, levou a melhor com o gol do Paulinho, se classificou para as quartas e perdeu do Chelsea. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo também parou no mata-mata logo de cara, assim como o Botafogo parou nas oitavas de final. Né, o Flamengo que pegou um grupo com Esperance da Tunísia, Chelsea e também o Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos. Né, o Flamengo venceu o Esperance, venceu o Chelsea e empatou com o Los Angeles, né, e aí passou para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final. O Bayern, como sempre, um rolo compressor, fez 2 gols logo de cara, o Flamengo diminuiu, o Bayern fez o terceiro, o Flamengo diminuiu, e aí o Bayern fechou o caixão
4-2 para os alemães, campeões da Europa, campeões do mundo. O último título mundial conquistado pelo Bayern já faz tempo, foi 2020, em cima do Tigres do México. O Bayern que foi eliminado depois pelo Paris Saint-Germain. E agora o Palmeiras, né? O Palmeiras que do grupo A, né? Cabeça de chave ali no grupo A, ao lado do Porto, do Al-Ahly e do Inter Miami. O Palmeiras empatou 2 vezes, empatou com o Porto no primeiro jogo e no último jogo empatou com o Inter Miami depois de estar perdendo por 2-0. A única vitória foi por 2-0 sobre o Al-Ahly do Egito, né, na segunda partida da fase de grupos. Nas oitavas de final, duelo brasileiro, duelo dos últimos campeões aí praticamente, né, o Palmeiras que foi campeão brasileiro em 2023 e o Botafogo no ano passado. O Palmeiras levou a melhor graças ao Paulinho, que saiu do banco, não podia jogar muito tempo por causa da lesão, fez um gol que deu a classificação ao Verdão para jogar as quartas de final. Mas aí veio o antigo carrasco, o grande algoz do Palmeiras, o Chelsea, né, no Mundial de Clubes de 2021, que foi disputado em 2022, o Chelsea venceu por 2-1 a final lá em Abu Dhabi. Gols marcados pelo Lukaku e pelo Havertz, o Havertz que nem tá mais no Chelsea, muito menos o Lukaku, e o Palmeiras que diminuiu, empatou, né, no caso com um gol de pênalti do Rafael Veiga, e na prorrogação o Havertz acabou marcando o gol do título dos Blues. E nas quartas de final deste Mundial de Clubes 2025, o Chelsea saiu na frente graças a um gol do Cole Palmer, e aí o Palmeiras buscou o empate com o Estevão, que já é jogador do Chelsea, né? Será jogador do Chelsea a partir de quando a temporada começar. O Estevão fez um gol, não é nem lei do ex, é lei do futuro, porque é o clube que ele vai jogar, que ele vai defender a partir de agora. O Estevão fez o gol de empate, mas já na reta final, já do segundo tempo, num chute errado do Malo Gusto, a bola desviou no Giai, o Everton falhou feio, e aí o Chelsea venceu por 2-1, o mesmo placar lá de 2022. O Chelsea voltou a eliminar o Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. Mais uma vitória dos Blues sobre o Palmeiras, que é o único time brasileiro a ter disputado o Mundial de Clubes que não venceu europeu. Flamengo venceu 2 vezes, venceu o Chelsea esse ano e venceu o Liverpool lá em 1981, quando foi campeão do mundo. Continuando com essa estatística, o Grêmio foi campeão mundial em 1983, vencendo o Hamburgo da Alemanha. O Santos é o clube brasileiro que mais venceu no Mundial, vencendo europeus, né? 2 vitórias contra o Benfica e 2 contra o Milan nos títulos mundiais de 1962 e 63. Na época eram disputados 2 jogos, né, entre os clubes, 2 ou até mais jogos. O Santos venceu o Benfica e o Milan por 2 vezes, né? Corinthians venceu o Chelsea em 2012, né, quando conquistou o seu 2º título mundial. O Vasco venceu o Manchester United lá em 2000 também. O Fluminense venceu a Inter de Milão. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Então, esses são os brasileiros aí que venceram europeus no Mundial, assim como o Internacional também, que foi campeão do mundo em 2006 contra o Barcelona, e o São Paulo, que venceu o Barcelona em 92, o Milan em 93 e o Liverpool, por último, em 2005, vencendo por 1-0 em Yokohama. E é isso aí, galera, esse foi um resumo aí de Fluminense e Chelsea, a vitória do Chelsea classificado para a final do Mundial de Clubes. Falamos um pouco do desempenho dos times brasileiros nesse Mundial de 2025 e também retrospecto de brasileiros contra europeus no Mundial de Clubes desde o seu começo lá em 1960, tá, gente? O Mundial começou lá em 1960 com o nome de Copa Intercontinental, que foi vencido pelo Real Madrid sobre o Clube Atlético Peñarol do Uruguai. Próximo vídeo a gente vai trazer mais detalhes aí da volta também do Campeonato Brasileiro e muito mais de futebol e outros esportes para você. Fique ligado, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!